Já estamos de volta ao vivo para você, 12h03. Vamos falar da gripe aviária, causada pelo vírus H5N1, uma doença altamente contagiosa que afeta aves e, em casos raros, pode ser transmitida a humanos. Em 2025, o Brasil confirmou 171 casos da doença, principalmente em aves silvestres, com o primeiro foco foi registrado em uma granja comercial, no Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, até o momento, não há focos ativos da doença e todos os casos suspeitos foram descartados após uma ampla análise realizada em laboratórios. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico veterinário Dr. Tiago Fraga, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul. Dr. Tiago, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no Bora MS. Falar um pouquinho desse assunto que pegou muita gente assim de surpresa, algumas pessoas ficaram espantadas. Meu Deus, será que estamos vivendo um momento preocupante? Na verdade, não é bem isso, né? Não é, Bruno. Primeiramente, muito bom dia, espectadores. É importante ressaltar, Bruno, que esse vírus, ele é um vírus aviário. Ele não é um vírus que tem uma circulação entre humanos, é um vírus de trato respiratório, como qualquer outro vírus de influenza, como qualquer outro vírus gripal. Então, a gente veio aqui para desmistificar algumas ações que estão acontecendo, para a gente tirar toda a dúvida da população também e garantir a segurança alimentar do consumo aí de carne de frangos e ovos, que a gente vai tirar essas dúvidas todas agora. Eu queria saber se é mito ou se é verdade que é possível contrair gripe aviária ao consumir carne de frango ou ovos provenientes de aves infectadas. Não, Bruno, isso é mito. Como eu disse no início, esse vírus é um vírus aviário, é um vírus animal. Esse vírus, ele é um vírus de circulação natural entre aves silvestres e, infelizmente, foi diagnosticado agora, recentemente, em aves domésticas lá no Rio Grande do Sul. Os casos que nós temos de humanos no mundo, no Brasil ainda não há relatos, não teve esse diagnóstico ainda, são de humanos que têm aquele trabalho intenso com essas aves. Então, às vezes, de médicos veterinários na granja, com profissionais que trabalham com essas aves, na apanha dessas aves lá na granja diariamente. Então, a gente está falando de uma carga viral muito alta, muito grande, e por isso esses trabalhadores conseguiram se infectar. Mas pela ingestão ainda não houve relatos. Todos os receptores, na hora que a gente se contamina com esse vírus, são receptores de trato aéreo, não são receptores de trato intestinal. E além desses receptores ser muito comum nas aves, em humanos, isso não é evidenciado com tanta frequência como no caso das aves. Por isso que nas aves ele é tão letal e tão infeccioso. E em nós humanos, não. Apenas nesses casos onde tem uma carga viral muito alta desses humanos que trabalham diretamente nessas granjas. Ô, Tiago, e por que assim? Bom, você acaba de dizer que de fato não tem problema você consumir a carne, os ovos, que não vai ter problema algum. Por que o mundo todo, quando surgiu essa informação, falou, olha, vamos suspender aí a importação de carne de aves do Brasil? Por que essa preocupação tão grande se a gente não corre o risco de ser contaminado? Uma boa pergunta. É porque a gente está falando de biossegurança. Então, esses países que importam esses produtos para nós, esses países que importam esses produtos nossos, eles não querem esses vírus circulantes naquelas regiões. Então, por isso que de imediato é feito toda essa barreira e de imediato é feito também todas essas fiscalizações e essas interdições nas propriedades onde tiveram foco. Então, por isso que esses animais são obrigados a irem para o sacrifício, se bem que a mortalidade foi tão alta, em uma granja lá no Rio Grande do Sul foi 100% de óbito, na outra 84% de óbito, o restante que sobrou foi abatido, teve abate sanitário, mas só para você ter uma ideia o quanto que é um vírus altamente letal para aves. E lembrando que as aves silvestres, elas têm esse vírus, elas possuem esse vírus normal no seu trato respiratório. Por isso a grande preocupação com as aves domésticas, porque essas aves silvestres têm uma proximidade no quintal da casa, na granja. A granja não é tanto uma preocupação, porque tem todo um rigor de biossegurança. Sim. Mas na
nas aves domésticas, essas aves de subsistência, é sim uma grande preocupação esse contato dessas aves domésticas com essas aves silvestres que alberga naturalmente esse vírus. Então, por exemplo, numa granja é identificado a circulação desse vírus ali, qual é a medida, ou quais são as medidas adotadas, né, para manter aquele local seguro, higienizado, esterilizado? O que é feito com aqueles animais que talvez ali não morreram, mas possam estar contaminados? Quais são essas medidas de biossegurança? É um rigor de biossegurança muito alto que é feito, no entanto que a propriedade ela é interditada imediatamente. Todos esses abates sanitários, aqueles ovos que foram incinerados, não eram animais que iam para consumo, porque aqueles ovos ali eram ovos embrionados. A gente está falando aqui de uma granja que era uma granja reprodutora, era uma granja matriz. Então eram ovos embrionados que não iam para consumo humano. Aqueles ovos eles iam gerar pintinhos. Então o rigor de biossegurança, tanto para quem entra na propriedade, quanto para depois que é diagnosticado o foco, é muito seguro, justamente para que a gente consiga provar para esses mercados exigentes que a gente está com o total controle da infecção e da doença aqui no país. Então, por isso, esse rigor é implementado imediato. E quais as medidas que a população pode tomar na hora de comprar um frango, né, ou ovos ali, e ele pode observar para ter como uma garantia de segurança de que ele está comprando um alimento seguro, que está inspecionado, que não vai ter problema algum? Ótimo. A primeira coisa é procurar material, procurar esses produtos inspecionados. Então, dê preferência para ovos, dê preferência para frangos inspecionados, porque ali tem uma ação de um médico veterinário garantindo que aquele produto está apto para consumo humano. Então ele garante que aquilo ali está isento de qualquer tipo de infecção. E o outro importante fator, Bruno, o vírus ele é muito sensível a altas temperaturas. Esse vírus H5N1 especificamente, ele se desnatura acima de 70 graus em 4 segundos. Então isso é muito rápido. Então se você coloca esse ovo para ferver, se for um ovo cozido ou para fritar, ou esse frango para ferver, para fritar, ele atinge uma temperatura muito maior do que isso por um período muito maior do que 4 segundos. Então, mais uma vez, desmistificando essa preocupação da população, que esse vírus ele é inativado a 70 graus Celsius por 4 segundos. E uma água em ebulição para poder ferver, para poder cozinhar um ovo, ela está ali a 100 graus, então esse vírus é desnaturado em milésimos de segundos. Então é muito rápido. Então não precisa ter a preocupação, e não existe ainda relatos no mundo de infecções em humanos a partir da ingestão de qualquer produto de origem animal. E os relatos que tem de humanos foram esses citados anteriormente. Sim. Daqueles trabalhadores que trabalham diretamente nessas granjas e que têm contato com uma alta carga viral. Certo. E mesmo, Bruno, que tenha em humanos, esse vírus ele não consegue circular de humano para humano. Então ele para naquele humano que contraiu primeiramente lá naquela granja. Ele não tem essa capacidade de transmitir ainda de humano para humano. Certo. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado, né? E dizer para a nossa audiência, pode consumir ovo e frango tranquilamente, né? Que não há risco de você ser contaminado aí, né? Pela gripe aviária, mas está tudo sob controle no país, mas é só para a gente desmistificar algumas coisas e tirar a dúvida da nossa audiência. Exatamente. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito Valeu. Obrigado. Gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração. A gente retorna então amanhã aqui na TV Guanandi. Tchau.